e agradeço muito a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que é muito rica, e me sinto muito honrado em participar dessa reunião na manhã desse domingo. E quero agradecer ao pastor presidente, pastor Arlindo. Muito obrigado, pastor Arlindo, por me liberar o púlpito que por direito pertence à sua pessoa para ministrar nessa manhã. E agradeço ao pastor Genelson também pelo modo como ele intermediou a vinda, o convite para estar aqui nessa ocasião. E aqui também o pastor Francisco e a todos os obreiros e os irmãos que estão presentes. Para mim traduz em muita satisfação. Irmãos, já como foi falado pelo pastor Genelson, assim nós iniciarmos a ministração da palavra, eu tenho aqui esses livros, e o primeiro que foi escrito é Solidão na Vida Pastoral. E alguém pode dizer: eu não sou pastor, então esse livro não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque esse livro ele aborda a nossa saúde emocional, nossa saúde psicológica, e todos nós precisamos de qualidade de vida. Nós buscamos uma melhora nesse aspecto, viver melhor. Esse livro é fruto de uma tese de um doutorado, e esse livro eu gastei 18 meses para escrevê-lo, entre escrita e digitação. É um livro que tem quase 600 páginas, e ele aborda a solidão. Então eu fiz assim uma linha como desencadeamentos, como desdobramentos, e o ponto de partida que eu usei foi a solidão, considerando a vida de muitos pastores, principalmente. Querendo ou não, o pastor, gente, isso é pesquisa que eu fiz, o pastor é um ser solitário. É incrível dizer, está sempre rodeado de gente, sempre muita gente perto dele, mas ele é um ser solitário. Então eu parti da solidão. Depois o segundo capítulo fala sobre ansiedade. E quem aqui não sofre com ansiedade? Todo mundo. Depois o terceiro capítulo fala sobre estresse. Gente, quem não vive estressado no mundo que nós vivemos, onde a demanda é crescente, a pressão cada dia maior? Então fala sobre estresse. Aí o terceiro capítulo fala sobre sofrimento. Se alguém não sofre, pode me dar um sinal que eu quero a sua receita para mim. E depois o quinto capítulo fala sobre depressão, que hoje é um dos males que mais tem atingido a humanidade, e as consequências são as piores. E não havendo interrupção nessa caminhada, aí vem o que? Por fim, o suicídio. Então é um livro que está fundamentado na ciência, está com embasamento na literatura médica, e obviamente, como pastor, também ele tem uma boa parte a Bíblia. Então é um livro que tem sido até, por sinal, sido recomendado por psiquiatras para pacientes. Psicólogos têm recomendado para pacientes. Então fico feliz que esse livro, gente, a produção dele também mudou minha forma de encarar o mundo, encarar a vida e encarar os sofrimentos. Depois o segundo livro, que foi escrito no meio do ano passado, a Pedagogia do Deserto. Não existe cristão que não passe pelo deserto.
Não existe, gente. Isso é taxativo, é bíblico. E quando você está no deserto, como você deve proceder? Se você conhecer a maneira como Deus trabalha, aí você fica menos tempo no deserto, sofre menos e sai mais rápido e vai produzir mais. Então, é um livro muito, assim, essencial para a nossa vida cristã. E o último livro, que tem 2 meses que nós lançamos, é esse aqui, ó, Insucesso. É um livro assim mais genérico, esse aqui é o mais devocional, e esse aqui, ele vai te dar encorajamento. Vai ser um livro motivacional, porém sem subterfúgios, sem ilusão, algo muito real. Então, no final, para quem desejar, vai estar à disposição. Então, eu quero repassar esse livro, Insucesso, e o livro A Pedagogia, ao pastor Arlindo. Ele ainda não tem esses 2 livros, então vou repassar para ele como uma lembrança, pastor Arlindo. Então, esses 2 livros aqui para o pastor Arlindo. E esse aqui eu quero repassar para o pastor Geneus, que ainda não tem esse livro. E ele usou aqui uma expressão, gente, pastor Geneus, de emprestar. E existe um pensamento que diz o seguinte: que livro que se empresta, quando ele volta, não presta mais. Então, de vez em quando ele presta e raramente volta, né? O negócio bem cultural lá. Irmãos, então vamos à palavra de hoje em diante, é o que mais nos interessa. Eu quero abordar um assunto que todos nós enfrentamos diariamente. Isso é infalível. E o que eu quero abordar nesta manhã? É sobre o sofrimento. Mas eu quero assim falar sobre o sofrimento de uma maneira que seja na ótica bíblica, que tenha fundamentação no nosso cotidiano. Eu quero falar: o sofrimento não é estéril. Guarde bem isso. O sofrimento na vida do cristão não é estéril. O sofrimento na vida do cristão não é estéril. O sofrimento na vida do cristão, isso é algo que me deixa muito feliz em saber que o nosso sofrimento na condição de um cristão, ele tem sua razão de existir, e ele se transforma em algo que é frutífero para o reino de Deus. E eu quero convidar a você para que abra sua Bíblia, mesmo assentado como está, em Atos 14, do versículo 19 até o 27. Atos dos Apóstolos 14, do 19 ao 27. Diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos
em cada igreja, orando com jejuns, pois encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Amém. Irmãos, como eu já disse, eu quero que você guarde bem isso, para que fique bem discernido, bem especificado, que o sofrimento na vida cristã, ele não é estéril. Isso é uma coisa que você pode escrever aí e olhar diariamente. Todo sofrimento que você enfrenta na vida cristã, ele não é inútil. E quando eu falo isso, eu quero dizer para você de maneira muito básica, de maneira muito tranquila, que os sofrimentos são inevitáveis. O próprio Jesus, ele afirmou: no mundo tereis aflições. E eu diria para vocês que o mundo é um caldeirão de aflição. É uma coisa que nós estamos contemplando ultimamente, e o mundo e o nosso Brasil, os sofrimentos estão se intensificando. Os sofrimentos estão sufocando a humanidade. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. E aí, depois que você experimenta o sofrimento, nunca mais você será a mesma pessoa. Isso é uma grande verdade. Depois que nós experimentamos o sofrimento, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Alguém vai melhorar a sua vida em decorrência do sofrimento, ou vai piorar a sua vida em decorrência daquele sofrimento. Ou seja, aquele sofrimento pelo qual você passou, ele vai contribuir para a edificação da sua vida, ou vai então desconstruir a sua vida. Então isso vai depender da maneira como você olha para a vida. Então, a partir do momento que nós passamos por sofrimentos, nunca mais a nossa vida pessoal será a mesma. Outra coisa interessante que eu quero que vocês entendam nessa manhã, e atente bem e olhe para mim. Todos nós aqui precisamos, gente. Eu não estou falando aqui nenhuma heresia, vou mostrar pela Bíblia para vocês. Todos nós precisamos do sofrimento. Talvez nós precisamos do sofrimento mais do que imaginamos. É uma coisa meio maluca. Inclusive tem um capítulo no livro Solidão que aborda sobre o sofrimento, um aspecto científico e um aspecto bíblico. Você pode ver. Eu não estou aqui falando nada de maneira improcedente. Então, é uma coisa que nós precisamos. Ei, Moisés, por que nós precisamos do sofrimento? Entre tantas e tantas razões. Gente, para darmos amadurecimento, para darmos maturidade. Nós vivemos num mundo onde tudo é de imediato, tudo é na hora, é para o já, é para o agora. Por exemplo, eu me lembro lá em Londrina, um pastor da Central, ele estava indo para a igreja, ele, a esposa e os 3 filhos. E
um dos filhos, uma menina, disse: pai, aí eu quero primeiro tomar café com leite. E o pai disse: então que seja rápido esse tomar café com leite. E ela colocou no micro-ondas o leite para esquentar, colocou 2 minutos. E quando deu 1 minuto, ela disse: pai, vamos embora, está demorando muito. E desistiram e foram para a igreja. Gente, guarde bem uma coisa: para que nós tenhamos crescimento, amadurecimento, Deus não usa micro-ondas. Deus usa 2 circunstâncias. E quais são as circunstâncias? Tempo. E a outra, circunstâncias. Tempo, quanto tempo? Talvez meses, anos e mais anos. E circunstâncias, talvez as mais dolorosas, as mais difíceis, para que nós cheguemos aonde? A uma situação de maturidade. Uma pessoa experiente na vida. Então eu estou aqui abordando, gente, uma situação de maneira introdutória, para que você entenda o que nós estamos expondo. Agora, guarde outra coisa muito interessante: seja qual for o caso, a verdade é que você jamais será a mesma pessoa depois de passar por um sofrimento. E ninguém, isso é uma coisa muito lógica, ninguém vive declarando que ama sofrimento. Se você ver alguém dizendo eu amo sofrimento, pega essa pessoa e leve para o sanatório, leve para o psiquiatra, para o psicólogo, que não é normal. Eu amo sofrimento. Gente, isso aqui nós não estamos dizendo que amamos sofrimento, embora ele é inevitável. Ninguém precisa chamar sofrimento para a tua casa. Ninguém precisa chamar um sofrimento para a tua vida. Você não precisa procurar sofrimento. Eles vêm chamando ou não, eles aparecem querendo ou não. Então, tem uma expressão, eu acho muito interessante, do Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, um homem conhecido mundialmente. E a expressão dele diz o seguinte: muitos homens devem a elevação de suas vidas às suas tremendas dificuldades. Olha a expressão dele. E outro escritor muito conhecido, Conrad Hunter, ele disse: aqueles que mais sofreram, mais têm que dar na tarefa de humanizar a sociedade. Então eu faço uma pergunta: como Deus vê o sofrimento? Como Deus vê o sofrimento? E a segunda pergunta: como é que nós vemos o sofrimento? Como é que nós avaliamos o sofrimento? Então são 2 perguntas e nós vamos abordar esses 2 prismas. Vamos então, primeiro ponto da nossa exposição, gente. Primeiro ponto daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos um sofrimento. Ele é inevitável, porém há um fator muito significativo. Que fator é esse? Nós podemos escolher a causa pela qual nós sofremos. Olha só que interessante: o sofrimento é inevitável, mas eu posso escolher a causa pela qual eu vou sofrer. Ou seja, nós como cristãos, nós optamos a causa pela qual vamos sofrer. E uma coisa que é muito taxativa: crente e descrente sofrem, ricos e pobres sofrem, grandes e pequenos sofrem, porém que nós sejamos inteligentes na escolha pela qual nós vamos sofrer. Já que o sofrimento é inevitável, eu não consigo escolher quais tipos de sofrimentos eu terei, mas posso escolher a causa pela qual vou sofrer. Vamos olhar um convite.
Gente, todo mundo gosta de convite. Bom, convite legal, vamos dizer expressão. Por exemplo, de vez em quando, alguns pastores me procuram para a gente conversar, um bate-papo, algum tipo de interação. E alguns falam, mas vamos em tal lugar, lá a gente toma um cafezinho e já conversamos. Gente, gostoso. Um convite para um cafezinho. Tinha aqui o pastor Arlindo me convidou para um cafezinho. Gente, é gostoso um convite para o almoço. É muito gostoso. Vai ter um churrasquinho e você está sendo convidado, Moisés. Gente, é muito bom. Agora imagine alguém convidar você e dizer: venha sofrer comigo. E daí? E não foi isso que Paulo fez a Timóteo? Venha, Timóteo, eu estou te convidando para você vir sofrer comigo o quê? As aflições de Cristo. E aí que eu digo para vocês que nós precisamos entender por qual causa nós vamos sofrer neste mundo. E aí, alguém, para entender melhor, talvez ainda não consiga captar, vamos usar aqui, gente, a seguinte figura. Digamos que a pessoa descrente, ela decide ir pela sua cabeça, pelas suas inclinações. E ela vai caminhando e vai batendo cabeça, vai se ralando, se arrebentando pelo caminho afora. E quando chega no final da sua caminhada, todo desgastado, quem sabe destroçado, ele chega diante de Deus e diz: Deus, aqui está a biografia da minha vida, aqui está tudo que eu fiz. Deus vai olhar e vai dizer: reprovado. Nada do que você fez foi pela minha causa. Você sofreu pela causa errada, então reprovado. Não valeu nada. Não teve nada de frutífero, nada de produtivo. Olha só, isso é uma coisa real. Aí aquele que sofreu muito, também se esforçou muito, também se ralou bastante, no final da sua caminhada chega de Deus e diz: Deus, aqui está a minha biografia. Deus vai olhar e vai dizer: muito boa a sua biografia, você está aprovado, entra no gozo do teu Senhor. Olha a diferença. Então a pergunta é: quem sofre pela causa errada? Gente, permitam a colocação, é um pouco, é o insensato. Agora nós que optamos, escolhemos sofrer pela causa de Cristo, pelo reino de Deus, nós somos inteligentes, e no final teremos a recompensa. E que recompensa é essa, gente? A eternidade. Nós somos herdeiros do Senhor. Amém. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu estou usando a Bíblia e vou mostrar para vocês pela Bíblia. Então, o sofrimento na vida de quem serve a Deus não é estéril. Haverá sempre algo de muito proveitoso. Moisés, você pode usar a Bíblia para mostrar isso? Posso. Quando nós olhamos na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, em versículo 17, olha a expressão de Pedro. Pedro é aquele camarada assim meio impulsivo, agia de maneira muito afoita, mas as cartas dele são preciosidades, porque o Espírito Santo tomou a vida de Pedro para escrever as duas cartas. Diz aqui: por quê? Porque melhor é que padeçais, porque melhor é que sofrais fazendo o quê? O bem. O bem, aí ser a vontade de Deus, assim eu quero, do que fazendo o mal. Olha, gente, olha que coisa simples e ao mesmo tempo profunda. Eu estou sofrendo
estou fazendo bem. Ah, que coisa gratificante. Ah, estou sofrendo, por quê? Porque fiz coisa errada. Gente, coisa incoerente. E aí, outra expressão de Pedro, ainda nessa mesma carta, no capítulo 2 e no versículo 20, olha só o que Pedro volta a dizer: por quê? Que glória será essa? Se pecando, fazendo o que é errado, sois esbofeteados e sofreis? Uma pergunta: mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Vocês estão percebendo que para nós, gente, esse conforto, esse consolo em saber que o nosso sofrimento tem fruto, tem uma razão, tem um propósito, não é uma coisa que acontece de maneira acidental, não, de forma alguma. E aí eu faço uma colocação para vocês, que aqui fala sobre isso é agradável a Deus, isso é a vontade de Deus. Qual é a minha colocação? Vamos prestar atenção, é uma interrogação, uma colocação, como você quiser. Eu quero que você entenda o seguinte: você está sendo exatamente aquilo para que Deus te criou, ou está sendo o que dá para ser? É uma questão bem individual. Você está fazendo aquilo que Deus projetou para a tua vida, ou está fazendo o que dá para ser? Irmãos, se Deus é testemunha, eu não estou aqui usando de hipocrisia, Deus me livre disso, eu não gosto desse tipo de coisa, eu gosto de franqueza, transparência, porque Deus, Ele vê o coração, Ele vê os pensamentos. Eu tenho ultimamente pedido a Deus o quê? Deus, que eu, Moisés, faça o que tu queres, que eu não apenas entenda o teu querer, mas que eu atenda o teu querer. Deus, que eu esteja dentro dos teus propósitos, que eu esteja dentro dos teus desígnios. Será que nós fazemos esse tipo de pergunta para nós mesmos? Eu estou dentro do querer de Deus? Eu estou dentro da vontade de Deus? Então que nós estejamos, gente, indagando a Deus. Deus, se eu não estou, me mostra. Se eu não estou, me coloca, de maneira que eu consiga entender, perceber. Então, gente, isso é muito importante, nós termos esse tipo de conscientização. Todos nós, já falei e repito, nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas aí dentro desse pensamento, eu quero que você ouça outra coisa muito importante. Qual a diferença entre uma dificuldade e uma oportunidade? Vou repetir, talvez usando outras palavras, de maneira um pouco inversa. Qual a diferença entre uma oportunidade e um obstáculo? Qual a diferença entre uma oportunidade e uma dificuldade? Qual é a diferença? Sabe qual é? A diferença é como você olha para isso. Por que eu digo isso, gente? Porque cada dificuldade vai trazer por detrás dela uma oportunidade, e cada oportunidade vai trazer uma dificuldade. Agora, tenha certeza, se nós estivermos dentro daquilo que Deus colocou, daquele caminho, daquele propósito, tenha certeza absoluta de uma coisa: por trás de cada dificuldade nós teremos uma grande oportunidade. Isso a gente é certeiro. Então, nós não
somos imunes aos sofrimentos, mas podemos escolher a causa pela qual nós sofremos. A segunda questão que eu quero que vocês entendam, a segunda questão, sofrer pela causa certa é resultar em uma vida frutífera. Sofrer pela causa certa é ser produtivo para o reino de Deus, gente. E aí eu olho para a Bíblia e estou aqui me respaldando na Bíblia. Eu falei aqui aquela questão de no final, como Deus vai ver? E a minha pergunta é: qual foi o final da carreira de Paulo? Que para mim particularmente, depois de Jesus, na Bíblia, Paulo é o homem mais apreciado. É uma coisa minha, pessoal. Eu acho Paulo algo fenomenal, algo que vai além da normalidade, pelo perfil, tanto que ele escreveu, gente, 1/3 do Novo Testamento. Ele escreveu toda a doutrina da igreja. Então vejam, ele escreveu cartas que o mundo inteiro lê pelos séculos afora. Então foi um camarada expressivo demais, de alta relevância para o cristianismo. Então, quando eu falo que sofrer pela causa certa é produtivo, é muito frutífero, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele vai chegar no finalzinho da carta, e quando ele vai escrever, gente, os últimos 2 versículos, que o último é o que? É o fechamento, é a saudação final. Mas no penúltimo versículo, ele faz uma colocação que eu acho ela assim, muito, muito interessante. Olha só, Paulo escreve para a igreja da Galácia, e ele fala assim, e desde agora, ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha a expressão de Paulo, gente. Ele tinha propriedade para falar, não era um qualquer. Se Paulo falou isso, é porque havia muita gente incomodando ele, questionando, contestando. E essa semana ainda, gente, um pastor que queria falar comigo, ele queria um parecer sobre uma situação que ele está para enfrentar, ele tem que tomar decisões. E ele me procurou e disse: Moisés, o que você acha disso? Aí eu disse o seguinte para ele: olha, se você fizer, vai ter crítica. Se você não fizer, vai ter crítica. Se você fizer desse jeito, vai ter crítica. Se você fizer daquele jeito, vai ter crítica. Então, de qualquer forma, você está exposto às críticas. Então, faça o que é certo, faça o que é correto, faça o que Deus aprova e deixe o resto. Nós estamos expostos. E aí alguém pode perguntar: mas Moisés, e se eu não quiser ser criticado, alfinetado, apedrejado, censurado, condenado? Eu tenho para você 3 conselhos. Se você não quer ficar exposto e nem estar na mira de críticos, 3 coisas para você: não falar nada, não fazer nada e não ser nada. Aí ninguém vai te criticar, você não insistir, que a partir do momento que você se expõe, já é alvo de crítica. Então, Paulo aqui, gente, ele foi de alguma maneira atacado, atingido. E aqui eu quero pedir permissão para vocês, quando Paulo fala assim: olha, desde agora ninguém me inquiete mais. Se Paulo fosse usar a nossa expressão popular brasileira, o que Paulo diria? Não me encha o picuá.
Gente, eu morei no sítio, eu fui roceiro até aos 11 anos, né? Então eu não sei o que é pecuária. E a palavra mais popularizada hoje é não me enche mais o saco. Gente, mas por que Paulo fala isso? Ele afirma, por quê? Nesse texto de Gálatas, finalzinho da carta. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Gente, quando você olha na carta aos Coríntios, a biografia de Paulo, ele fala que teve naufrágios, que ele foi apedrejado, que ele passou fome, esteve, gente, por 5 quarentenas de vezes ele foi açoitado, ou seja, 5 vezes 40, 200 chicotadas, menos um que era o costume, então 195 chicotadas. Aí imagina hoje, eu quando eu era criança era meio peralta, ou muito peralta, apanhei muito meu pai, e cada cintada que eu levava era vergão, doía para valer. Gente, isso com uma cintada. Agora, o chicote usado era da seguinte forma: esse chicote, longas tiras de couro, com pedaços de ossos e de chumbo, para que quando o prisioneiro fosse açoitado, a sua carne fosse rasgada, como foi o caso de Jesus. Então Paulo levou o quê? 195. Quando ele fala, eu trago no meu corpo as marcas, o que eu entendo quando ele olhava para a sua mão e via cicatrizes, olhava para o braço, cicatrizes, para as pernas, cicatrizes, para o abdômen, cicatrizes, para o peito, cicatrizes, para todo lado. E quando ele via as marcas sofridas na vida dele, ele não entrava para o lado do vitimismo, da lamentação, mas ele olhava cada marca, gente, e ele, é a minha interpretação, cada marca que ele via, ele dizia: aqui é mais um troféu que eu tive por amor à causa de Cristo. Então cada marca, gente, era um troféu, porque ele sabia que cada marca tinha sua justificativa e tinha aprovação divina. Então, quando eu digo para vocês, segundo lugar, sofrer pela causa certa, gente, é bom. Agora, outra coisa que eu quero, e vou parar, já deu o meu tempo na primeira parte, é quando você não percebe que o sofrimento que você está tendo é pela causa de Cristo, aí já não passa de um castigo, não passa de um sofrimento improdutivo. Mas quando você entende que aquilo que você está passando é pela causa de Cristo, é um propósito real. Então eu vou parar, depois a gente vai dar sequência.
esse minuto para nos trazer a segunda parte dessa palavra. Os irmãos podem se assentar e vamos então prosseguir a nossa exposição do que foi proposto. E nós já falamos do primeiro ponto, que nós podemos escolher a causa pela qual nós sofremos. Depois falamos sobre o segundo ponto, que sofrer pela causa certa é frutífero, é gratificante, é louvável. E agora vamos para o terceiro ponto da nossa ministração. Enfrentar o sofrimento, gente, é uma questão cotidiana, é uma questão diária. Enquanto estivermos aqui no mundo, teremos sofrimentos. E aí, quando Paulo escreve a segunda carta dele aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, a partir do versículo 3, e vai quase todo esse capítulo, ele vai dizer que quando nós sofremos, aí Deus vem nos confortar, Deus vem nos consolar, e aquela consolação que nós recebemos de Deus, nós vamos fazer o que? Nós vamos repassar a outros que estarão também sofrendo. Ou seja, assim como nós somos consolados por Deus, nós vamos consolar outros que estão passando pelos mesmos problemas que nós passamos lá atrás. Aqui diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Aí o versículo 4: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, olhem só, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Por quê? Porque como as aflições, os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então veja só que coisa, esse processo que Deus desenvolve, gente, Ele permite o sofrimento. E aqui tem uma questão que eu quero que você grave bem. Tudo quanto Deus permite acontecer é necessário. Tudo que Deus permite acontecer na nossa vida é necessário. E o que é desnecessário, Ele impede que chegue até nós. Nós sempre dizemos: Deus tem o controle. E tem mesmo. Nada fica fora do domínio de Deus. Gente, se nós cremos que Deus tem o controle, então o que acontece em nossas vidas é uma permissão. E na permissão tem um propósito específico. Deus não é descuidado para conosco, gente. Muito ao contrário, Deus está ao nosso lado, passo a passo, minuto a minuto, Ele está ao teu lado. É promessa dele. Então, que nós saibamos enfrentar o problema cotidianamente. Temos que encará-lo. E aí é uma lição muito importante: encarar cada problema e extrair dele o que existe de bom. Vamos usar aqui uma figura que para mim é fundamental na história. Um homem chamado Viktor Frankl. Ele era descendente judeu, na Polônia, na Segunda Guerra Mundial. Ele foi levado para os campos de concentração, principalmente em Dachau
e muito mais tempo em Auschwitz. Olha só a vida desse homem. Ele era recém-formado como psiquiatra, devia ter uns 35 anos por aí, a média que eu imagino. Ele é recém-casado, a esposa grávida do primeiro filho. Ele é levado para os campos de concentração, a esposa grávida, pai, mãe, irmão e irmã. E quando chegam lá, nunca mais se viram. Todos eles morreram, menos Frank. A média, gente, para quem ia para os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, no nazismo, especificamente no nazismo, a cada 29 pessoas que entravam nos campos, apenas uma conseguia sair com vida. Uma. Então, Frank entendia que ele tinha um propósito, um sentido. Vou usar essa expressão porque os livros dele abordam essa linha. Tanto o primeiro livro dele, depois vou explicar a história, como foi escrito. Então, quando fala de sentido de vida, aí a pergunta que eu faço para a gente interagir é a seguinte: para que existe? Por que Deus me trouxe ao mundo? O que justifica a minha existência? Por que até agora Deus preservou minha vida no mundo? Por que Deus conservou minha fé até agora? São perguntas que devem nortear a nossa cabeça. Por quê? Para quê? O que justifica? Gente, eu quero conversar a partir de mim que a preservação da minha vida no mundo, até o dia de hoje, não é para ser uma peça decorativa, que eu não tenho beleza. Eu confesso que eu não tenho beleza para ser uma peça decorativa no mundo. Se Deus está me preservando, é porque Ele tem um propósito através da minha vida, através da sua também. E aqui é uma coisa que eu quero que você grave no teu coração. Nós sempre ouvimos o seguinte: plano A. Aí nós, quando temos um plano A, nós estamos sujeitos ao quê? A uma falha. Aí nós já projetamos o plano B, porque se não der certo A, dá certo B. Alguns já planejam o plano C, e assim sucessivamente, que nós somos tendenciosos a falhas, a erros, devido às nossas deficiências e limitações. Agora, o que eu quero que você grave bem: Deus não tem plano B para a tua vida. Deus tem um plano A para a tua vida. E o plano que Deus fez para a tua vida, Deus fez para dar certo. Deus fez para funcionar. E Deus quer que isso aconteça. Então não depende de Deus querer, depende da sua disposição. Então, gente, quando eu falo que nós temos que ter essa forma de enfrentar os problemas cotidianos e extrair deles o que há de melhor, Frank tinha uma situação que eu acho, gente, muito valiosa. Sabe o que ele dizia? Quando existe um problema, ele chamava de problema vitalício. Problema vitalício é que não pode ser resolvido, que não pode ser mudado, aquilo que é irreversível. Ele chamava de problema vitalício. Então ele dizia: se você não consegue resolver um problema vitalício, se você não consegue mudar aquele problema, então você mude a sua vida, mude a sua mentalidade. Você dá um exemplo, Moisés. Morreu alguém da minha família. Gente, é irreversível. Então, se você não pode mudar aquele panorama, mude a sua forma de pensar. Houve um acidente de carro ou de trabalho, perdeu uma perna, um braço, um dedo, seja o que for. Gente, aquilo é irreversível. Você não consegue mudar aquilo que já foi. Então mude
campos de concentração. E lá, gente, era uma coisa cruel demais, monstruosa. Quando eles chegavam, os prisioneiros, os judeus, tudo que era de pertence pessoal era arrancado, tudo. Até óculos, se a pessoa tinha, era arrancado óculos. O que mais eles faziam? Eles arrancavam até os pelos do corpo, gente. Os pelos do corpo. O que mais eles faziam? A pessoa perdia até o nome. Não tinha mais nome. Ele tinha uma tatuagem com o seu número. Então a pessoa passava a ser um número. E ele fica lá até terminar a guerra, em 45. Ele sai, segundo algumas biografias dele, ele sai lá com 25 quilos. Imagina um homem, e vocês veem pelas fotos do nazismo, aquelas pessoas pele e osso. Ele sai e aí fica a seguinte pergunta: esse homem, quando estava lá, o que ele fazia? Como era a cabeça dele? Como funcionava a cabeça dele? Aí que eu digo para vocês, nós precisamos saber o sentido da nossa vida, a razão da nossa existência. Ele sabia que a vida dele tinha um propósito lá dentro, e que ele sairia com vida. E lá dentro, como o Hitler, ele usava as pessoas mais fortes como escravos para explorar as pessoas do trabalho escravo, na construção de estradas de ferro, túneis, e a temperatura era em média no inverno de 20 graus negativos. Imagina trabalhar com 20 graus negativos, sem roupa apropriada, sem sapato. Então ia para lá e muitos adoeciam, ficavam doentes. E aí jogavam essas pessoas num barracão, galpão, como se fossem lixo, eram restos. Os que conseguiam cura voltavam ao trabalho, os que morriam já eram descartados. Então, como Victor era um psiquiatra, ele era encarregado de cuidar dessas pessoas. Que vem um lado que eu quero que vocês entendam um pouco mais. Quando ele recebia algum tipo de remédio, ele recebia 10 aspirinas para cuidar de um monte de gente doente jogada no galpão. Então, o que Victor fazia? O que Victor fazia com essas 10 aspirinas? Ele mentalizava aquelas pessoas todas doentes em 3 grupos. O primeiro grupo que ele ia eram as pessoas bem já avançadas no estado de doença, já no extremo. Então ele ficava ali um pouquinho ao lado dessas pessoas, como demonstrando solidariedade com aquelas pessoas. Ele sabia que elas morreriam. Aí ele ia no segundo grupo de pessoas. As pessoas estavam no estado intermediário, nem com a doença inicial, tinha muito tipo naquele tempo, e nem no estado muito agravado, estado intermediário. Aí ele cortava metade da aspirina e dava para aquela pessoa. Aí ia no terceiro grupo de pessoas que estavam no estado inicial da doença. Aí ele dava uma palavra de estímulo, uma palavra de encorajamento. Quando o Victor termina, gente, a guerra, aí vem a pergunta: esse homem não poderia se dar por acabado na vida? Dizer, não tem mais nada, eu não tenho mais aspiração, não tenho mais motivação. Não podia fazer isso? Podia, como muitos fazem. Mas ele sabia que tinha, tanto o primeiro livro dele, que ele escreve depois que sai, ele escreve em 9 dias, um livro chamado Em Busca de Sentido. Parte do livro é biografia, mas parte é
ele como médico, como questão mental, psíquica. Ele escreve esse livro em 9 dias. Ele queria colocar na capa o número dele como prisioneiro, mas os amigos disseram: não, você vai colocar seu nome. E ele fez assim. Ele fez depois um outro doutorado em filosofia. E esse homem, olha só como ele deu a volta por si, porque ele tinha um sentido que justificava a vida dele. Ele escreveu 32 livros, traduzidos, ou melhor, 27 livros traduzidos em 32 idiomas, incluindo o chinês e o japonês. Ele foi convidado a palestrar em mais de 200 universidades pelo mundo afora, mais de 200, inclusive no Brasil, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ele recebeu 29 títulos em doutor honoris causa. Ele recebeu também o Prêmio Nobel da Paz. Ele morreu no legado do século, há uns 20 anos. Então vocês estão observando o que representou esse homem, o que fez esse homem. Aí eu começo a olhar para a nossa vida pessoal, para a nossa vida individual. O que nós estamos sendo para o nosso próximo? O que nós representamos para a nossa família, para o nosso vizinho, nosso irmão de fé, nosso colega de trabalho? O que nós estamos representando? Irmãos, todos nós temos problemas também, temos aflições. Digamos, temos aqui, gente, um vaso. Se esse vaso aqui, se eu bater nele, ele vai rolar, vai cair lá embaixo, vai se espaticar, porque é um vaso de barro. Eles imaginam que seja um vaso de barro. E nós somos o que, gente? A Bíblia fala que nós somos um vaso feito de barro. Nós temos as nossas fragilidades e nós nos quebramos. Se esse vaso cair e se espatifar, vai ter aqui muitos cacos espalhados e serão visíveis. Mas nós como nos quebramos, gente, os cacos não ficam do lado de fora, eles não são visíveis. Os cacos ficam do lado de dentro, espalhados. E aí vem um momento onde nós precisamos o que, gente? Nessas horas, quando nós estamos quebrados por dentro, cacos para todo lado, nós precisamos do que? De um abraço de Deus. Um abraço de Deus. E quando eu digo abraço de Deus, gente, é que o abraço de Deus, ele é curador, é sanador. E qual a diferença, Moisés? Gente, isso é muito perceptível. Quando você dá um abraço a alguém, aquele abraço legalista, formalista, aquele abraço protocolar, gente, e quando você abraça diferente, o abraço de Deus, ele preenche por dentro e por fora. O abraço de Deus te aquece por dentro, te reaviva. O abraço de Deus transmite calor divino. Então que você seja alguém que seja, vamos usar uma expressão aqui, que você seja uma caixinha de curativo na vida de alguém. É isso, gente. Porque Deus está mantendo a minha vida até agora. Deus quer que você seja alguém usado para a cura de muita gente que está aqui fora, morrendo. Gente morta. Moisés, como gente morta? Eu vou dizer para vocês. E dentro da igreja também tem gente morta. É morto em vida. Morto em vida. É aquele que está vivendo, mas está fazendo funeral em vida. Ele não está morto por fora, mas morto por dentro. O que é morto por dentro?
passando pela vida, não tem mais idealização alguma, não tem mais projetos de vida, não tem mais propósitos, não tem mais objetivos. Então Deus quer usar a tua vida para restaurar essas pessoas, para ressuscitar essas pessoas, restituir a elas uma nova vibração de vida. Então, irmãos, explore, não deixe que o sofrimento passe pela sua vida sem você extrair o melhor dele. Extraia. É por isso que Deus permite, para que nós extraiamos daquilo que é bom para usarmos na nossa vida em favor de alguém. Então, esse é o nosso terceiro ponto: enfrentar o cotidiano e saber que o sofrimento, gente, eu confesso que não estou sendo aqui nenhum super-homem, não sou do inferno. E aí não, ontem, conversando com uma pessoa, ela quis fazer uma contestação de alguém que estava sofrendo, e ela disse assim: mas Deus vai mudar a vida dessa pessoa. Eu falei: Deus muda sim, mas nós continuamos de carne e osso. Nós, quando temos problemas e Deus trabalha, não somos transformados em robôs, não somos de ferro, não somos de aço. Então, não é fácil explicar o sofrimento, não é fácil explicar porque sofremos, mas nós podemos entender. É possível a gente entender, e quando nós entendemos, isso gera em nós sabedoria, paciência, experiência, alegria, encorajamento, autocontrole, equilíbrio, temperança. Somos mais humildes, enfim, nos tornamos bem melhores. Nos tornamos bem melhores. E eu quero mostrar mais para vocês, dentro disso, quando nós temos esse trabalhar de Deus na nossa vida para ajudar outros, beneficiar outras pessoas, qual é o nosso papel? Aonde você estiver, que aquele ambiente seja melhorado, que o mundo se torne melhor, menos sofrimento no mundo com a tua vida. Gente, é isso que Deus quer fazer. Aí quando eu olho para tudo isso, eu fico olhando, por que Deus teve que se encarnar, vir ao mundo e morrer numa cruz? Deus tinha outros caminhos? Deus jamais, não sei qual seria, mas Deus jamais fica sem saída. Deus jamais vai ficar num beco sem saída, num labirinto, jamais. Deus sempre vai ter. Deus é o único ser plenamente independente, completamente independente, autossuficiente, soberano, todo suficiente, todo capaz. Então Deus sempre vai ter uma saída. Mas por que Jesus veio? O Verbo se tornou carne, nasceu, viveu entre nós 33 anos, teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, teve injustiças, foi incompreendido, foi perseguido, foi morto na cruz. Para quê? Entre tantas outras razões, a salvação da nossa alma. Para que hoje, a Bíblia fala que Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Quando você chega, Ele sabe o seu gemido. Quando você chora, Ele sabe o porquê do seu choro. Ele conhece você melhor do que você mesmo, porque Ele passou por você sem você. Ele trilhou o caminho que nós trilhamos. Então, vamos para o nosso quarto ponto que nós precisamos, gente. Aí é que eu falei no começo, na introdução, e eu vou explicar para vocês. Precisamos do sofrimento mais do que imaginamos. E aí, quando eu falo sofrimento, eu posso usar uma outra palavra que pode ser sinônima, a palavra dor. Dor é um sofrimento, é óbvio.
Dor é um sofrimento. E a dor geralmente está associada ao sofrimento. Isso é uma coisa muito patente. E tem, não sei quantos aqui já leram, um livro chamado A Dádiva da Dor. A Dádiva da Dor. É escrito por um jornalista chamado Philip Yancey. E ele aborda a história de um médico chamado Paul Brand. No inglês, é um médico muito renomado na Inglaterra, chamado Paul Brand. Era um cirurgião ortopédico famoso. E a história dele é o seguinte: quando estou falando aqui sofrimento e dor, gente, quando falo o livro A Dádiva da Dor, ele mostra que a dor é uma linguagem do corpo e uma linguagem amigável. A dor está dizendo alguma coisa está errada no seu orgânico, alguma coisa está errada na sua vida. É isso. Então a dor é uma mensagem, a dor é uma palavra que vem nos trazer alguma meta. Vamos dizer, alguém está com dor de dente. Aí está com dor de dente, vai lá e toma um remédio para tirar a dor. Aí depois de alguns minutos a dor desapareceu. Mas não desapareceu a causa. Não desapareceu a origem. A dor foi o que, gente? Sufocada. Sufocada, mas ela permanece. Aquele dente, quem sabe, está numa fase inflamatória. E não sendo tratado, vai o que? Avançar. Pode repercutir no seu maxilar, repercutir na sua visão. Pode ter contaminação no corpo por causa da corrente sanguínea. Então, quando você tiver uma dor, essa é uma linguagem amigável. Por que Brand explica isso no livro? O pai dele, os pais, a mãe também, foram missionários na Índia. Missionários. E quando Brand decide deixar em Londres o seu posto muito elevado, médico renomado, ir para a Índia, também trabalhar como missionário com as pessoas leprosas. Ele começou a perceber que muitas pessoas tinham seus membros físicos atrofiados. Muitas pessoas tinham seus membros que passaram por amputação e muitas outras que morreram. Ele começou a observar isso. E qual foi a grande sacada dele para trabalhar com isso aí? Por quê, gente? A lepra, ela não causa dor física, não causa dor. Tanto que um amigo de Brand tinha lepra e não sabia, estava naquela fase inicial. Aí essa pessoa chegou perto do fogão, onde tinha água fervendo, e uma gota de água respingou no pé dele. E quando respingou no pé dele, o que é natural, gente? Uma gota de água fervendo vai arder, vai ficar amargo, vai queimar. E aquela pessoa não sentiu nenhuma dor. E quando ele viu que não sentiu nenhuma dor devido à água fervendo ter caído no pé dele, ele descobriu que estava leproso. Então Brand, ele começa a ver isso aí. Ele vai trabalhar com as pessoas para que os leprosos fossem tratados a tempo, para que não tivessem seus membros atrofiados, nem amputação, e pudessem evitar a morte. Gente, olha só que coisa interessante. Lá em Londrina tem um pastor, até esse testemunho é bem curtinho, está no primeiro livro que eu escrevi. Lá tem um pastor chamado Paulo, ele é diabético. E ele estava lá na casa dele, no quintal da casa dele, descalço, e pensou em alguma coisa, mas não percebeu na sola do pé. E
depois percebeu que o pé estava inchado, já manchado, com marcas de machucaduras. Aí ele foi ao médico. Quando chegou no médico, o médico imediatamente disse: você vai para o internamento. Quando fez lá o exame, tinha um pequeno parafuso, bem pequeno, que entrou na sola do pé dele. E como a diabetes impede da dor, ele não percebeu. E o parafuso ficou 3 dias. Estava enferrujado. Infeccionou o pé dele. O médico internou rapidamente. E depois de mais 2 dias internado, foi se agravando. E aquele inchaço foi aumentando. A circulação de sangue deixou de existir. E começou a comprometer todo o pé dele. Começou a subir pela perna. E o médico disse: Paulo, seu caso está ficando grave. E o médico, lógico, é natural, o cotidiano dele é esse: olha, vamos ter que amputar seu pé. Ele teve um desespero, um choque. Como amputar meu pé? Para salvar a tua vida. E ele entrou em desespero de oração para todo mundo, em jejum. E alguém foi no hospital, ungiu ele. E no dia seguinte ele voltou e falou: olha, não houve melhor. Então amanhã cedo vamos deixar marcado no centro cirúrgico a amputação do seu pé e um pedaço da perna. E o médico foi embora. E naquele dia ele foi pavoroso e oração. No dia seguinte o médico voltou, conforme havia combinado, a programação para a amputação. Chegou lá, tirou o lençol de cima do pé dele, e o médico olhou e falou: ô Paulo, tem alguma coisa diferente no seu pé? Eu estou começando a ver que o sangue está começando a circular, a cor do seu pé está diferente, então não vamos fazer nada hoje, vamos esperar mais um dia. No dia seguinte voltou o médico e disse: Paulo, está melhorando. Então, gente, vamos utilizar. Então foi o melhor. Melhor seria se não tivesse ocorrido. Eu diria, e falei para ele, um mal menor, dos males o menor. Aí o médico chegou no outro dia seguinte: Paulo, nós vamos amputar tão somente um dedo do seu pé, porque necrosou. Gente, ele ficou como prova. Então, veja só, tudo isso porque voltou a dor. Estão vendo como que a vida ela é? Então, nós precisamos disso, gente. É a vida, é um processo no qual faz parte da nossa história humana. E vamos aí para até tem alguns outros nomes aqui. Entre eles tem um escritor, ele é doutor em psicologia, chamado Andrew Solomon. Ele tem vários livros escritos, não sabe esse homem. E entre os livros dele, bem grossão, quase 600 páginas, chamado O Demônio do Meio-Dia, uma história assim, bem difícil, mas é um outro assunto, é uma outra questão. Ele fala: se nós não tivéssemos problema, ele fala, se nós tivéssemos 0 problemas, 0, os homens morreriam de dentro. Olha só, a expressão de um homem pesquisador, entendido no assunto. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Dentro de outra coisa, em quinto lugar, o sofrimento deve ser transformado. Guarde isso, o sofrimento deve ser transformado, mas não esquecido, administrado, mas não suprimido. E aí vem uma expressão de Paulo, que ela é bem conhecida, nós citamos muito a expressão de Paulo, gente, é Romanos, capítulo 8, 28, todo mundo já sabe esse versículo, quando Paulo fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Gente, só uma pequena ressalva aqui nesse versículo. A nossa versão corrigida, que é a versão mais usada na Assembleia de Deus, é a corrigida. Mas quando você pega a atualizada e algumas outras, tem uma pequena alteração que eu acho muito melhor para a compreensão, que aqui diz assim: olha, Paulo, e sabemos que todas as coisas contribuem. Gente, qual é essa maneira mais adequada, mais apropriada? Deus
e sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuam. Então elas não acontecem por acaso, não acontecem acidentalmente, é Deus trabalhando para que tudo venha contribuir para o nosso bem. Então as coisas, gente, elas contribuem para o nosso bem quando Deus entra em ação e nós entendemos o trabalhar dele. E vamos usar uma figura para exemplificar o que eu estou dizendo. Todos nós conhecemos o transformador da rua. Esse transformador tem aí na frente da sua casa, e do transformador entra energia na sua casa, que vai ter luz elétrica funcionando, geladeira, TV, som, máquina de lavar. Então a sua casa depende dessa energia. Eu diria para você que Deus se encarrega de fazer, gente, porque as lutas, a intensidade das lutas, elas cheguem até nós de maneira que nós podemos suportar. Deus sabe a nossa demanda, gente. Deus sabe a nossa estrutura, e Deus não permitirá que nada exceda a nossa estrutura. Aí eu quero usar como exemplo essa energia. De onde sai essa energia? Obviamente da usina. Como nós temos aí no Paraná, no Brasil, talvez uma das mais conhecidas, a usina do Itaipu, uma usina que produz energia elétrica. Então, a fonte inicial é a usina. Depois da usina vai ter o que? A estação. Depois da estação vai ter o que? A subestação. Depois da subestação vai ter o que? A rede na rua. Esses carros, rede. Depois da rede vai ter o que? O transformador. E dentro do transformador, gente, tem o neutro e tem o positivo, para dar o que? Equilíbrio na tensão. Então vamos imaginar, se não houvesse tudo isso, na tua casa tem energia, o que? 110 ou 220 volts. Agora pense bem, se não houvesse todo esse trabalhar e esse transformador, que é a parte final que antecede a energia na sua casa, quanto você acha que sai lá da usina essa carga de corrente? Quantos volts? Quando é residencial, porque a industrial pode chegar a 4, 5 vezes mais, mas sai de lá, gente, quando é residencial, 13.800 volts. Eu pergunto, lá na fonte, 13.000, lá na usina, 13.800 volts. Se essa corrente entrasse na sua casa, aconteceria o quê? Destruiria tudo, acabaria com tudo, pegaria fogo em tudo, gente. Então, o que eu quero dizer, os problemas que nós enfrentamos são gigantescos, alguns são monstruosos, mas Deus transforma isso de maneira que nós podemos suportar, dentro do nosso limite, para que aquilo seja o que? Benéfico a cada um de nós. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, gente. Sabemos que todas as coisas contribuem, então Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, e vai fazendo coisas que são encantadoras na nossa vida. Então, eu vou parar, eu tenho alguns minutos ainda. O sexto ponto parece uma coisa assim meio maluca, mas eu quero dizer como último ponto da nossa administração: não desperdice sofrimento. Essa é uma coisa meio louca, né? Mas você vai entender por quê. Não desperdice sofrimento. E aí eu quero usar o texto que eu peço a você que volte lá para Atos, que nós começamos aqui, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 19, que nós lemos. E o nosso propósito aqui é sobre isso. Vamos
fazendo a seguinte indagação: qual foi o maior sofrimento na vida de Paulo? Gente, há muitos sofrimentos, mas para mim, particularmente, eu entendo que foi aqui na cidade de Listra, quando ele foi apedrejado, e diz o texto, foi tido como morto. Então para mim foi aqui o apedrejamento de Paulo na cidade de Listra. Agora, quando eu falo em apedrejamento, gente, é por que isso aconteceu? Se você olhar um pouquinho isso em capítulo 14, você vai ver que Paulo estava em Listra, pregando, e ele viu que havia um jovem diante dele, ouvindo a pregação, muito atento. E esse jovem, ele era o que, gente? Um varão leso dos pés, ou seja, coxo desde o seu nascimento, nunca tinha andado. E Paulo, olhando para ele, viu que ele estava com fé para ser curado. E aí Paulo fala para ele se levantar e andar, e na mesma hora ele se levanta e anda. Quando esse milagre acontece em Listra, a multidão que estava ali queria o quê? Pegar animais e imolá-los, ou seja, sacrificá-los em honra a Paulo, achando que Paulo era um Deus, porque tinha feito um milagre. Então vocês estão percebendo, a multidão queria a todo custo matar animais para oferecer em sacrifício, achando que Paulo era um Deus. E Paulo teve um esforço exagerado para conter aquele ímpeto da multidão, e a multidão então deixou essa intenção de lado. Gente, olha o ponto, a multidão venerando Paulo como Deus. Vocês já viram aquele pastor, ou pregador, ou alguém assim que produziu muito, frutificou muito, fez grandes coisas, Deus usou com milagres, proezas, maravilhas, e todo mundo tem ele como referencial, tem ele como alguém acima da média? Agora eu quero dizer para vocês, qual a distância, e me permite essa expressão, gente, entre a fama e uma tragédia, entre o respeito e a condenação. Alguns chegam a dizer a distância, ela pode ser tênue, muito curta, muito pequena, entre o sucesso que alguém teve e o insucesso, entre alguém que ficou famoso e obteve um infortúnio, um revés. Você é algo muito curto, principalmente na vida do obreiro. Por quê? Olha só, aquela multidão que queria, estava aplaudindo Paulo, aplaudindo, tendo ele como Deus. E nós temos aqui, gente, quando sobrevier, nós temos no início da nossa administração, porém uns judeus, uns, não sei quantos, é mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns poucos, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão de Listra, fizeram o quê? Apedrejaram a Paulo. Estão vendo? Gente, algumas pessoas, não sei quantos, alguns poucos, conseguiram influenciar, induzir, seduzir a multidão que queria venerar Paulo. A mesma multidão agora queria o quê? Matar Paulo, apedrejar Paulo. Essa é a distância entre a fama e o sucesso, entre ser honrado e ser condenado. Os mesmos que aplaudem podem ser os mesmos que querem pedras para te atirar. Os mesmos que elogiam podem ser os mesmos que querem te condenar. E aqui pegaram pedras e apedrejaram Paulo. Hoje toda apedrejada, gente. Se pegar hoje, vamos ajudar uma figura. Se alguém pegar uma molinha de gude, vocês sabem, aquela molinha pequenininha assim, ó, que é bem lisinha, redondinha,
depois fica um hematoma. Levou uma bolinha de gude atirada contra ele. Agora, vamos imaginar isso aqui, gente, no contexto bíblico de Paulo. As pedras eram grandes, pedras brutas, irregulares, pontiagudas, cortantes. Imagina alguém no chão e pedra, a multidão pedra, a multidão pedra, a multidão pedra. Tente imaginar o rosto, a cabeça, o corpo, os ossos. E a Bíblia diz que Paulo foi tido como um morto, cuidando que estava morto. E aqui quem se levou o quê, gente? Foi Lucas, que era médico. Ele sabia o que estava falando. E depois de ser apedrejado, diz o texto, foi arrastado para fora da cidade. Arrastado. Quando você leva uma queda na calçada da rua, tem cimento, você vai rala o joelho, rala a perna, aquilo dói para valer. Árvore que só vendo, porque você levou o escorregão e ralou o joelho. Agora imagina você ser arrastado até sair fora da cidade. E quando isso aconteceu, e diz o texto que Paulo voltou assim. E aqui vem uma pergunta que eu acho que ela é muito válida. Nesse contexto aqui, quem deveria consolar quem? Os moradores cristãos, os irmãos de Listra, os discípulos de Cristo, deveriam consolar Paulo, estimular Paulo, encorajar Paulo, ou Paulo encorajar os irmãos de Listra? Quem deveria encorajar quem? Dentro da lógica, seria os discípulos que não sofreram nenhuma pedrada, chegaram em Paulo e dar para ele o quê? Encorajamento. Mas foi o contrário. Paulo vai encorajar os discípulos, dizendo o que, gente? Versículo 22. Confirmando ambos os discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitos sofrimentos, muitas aflições, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vocês estão vendo? Que coisa magnífica a atitude de Paulo. Aí, Paulo vai embora, gente. Paulo sai da cidade. Aí vem a questão da sensatez, a questão da coerência. Se o ambiente está fervendo, gente, está em ebulição, a temperatura está muito alta, qual é a lógica? Deixa esfriar. Paulo fez o quê? Ele se ausentou de Listra, saiu daquela cidade, quando a coisa estava borbulhando, e alguém, talvez eu imagino alguém inimigo, alguém que se fazia parte daquela multidão que apedrejou Paulo, quem sabe esses que vieram influenciaram a multidão. Aí está, Paulo é covarde, Paulo foi embora, ele fugiu. Gente, isso não vai faltar, nunca vai faltar quem vai falar de maneira errada, de maneira improcedente, mas é uma estratégia de Paulo. Ou seja, deixa esfriar. Quando a panela está quente, gente, você faz o quê? Você não bota a mão nela, deixa ela esfriar. Então, diz aqui, é no versículo 21, que Paulo saiu e foi para Icônio e Antioquia, e depois ele volta para Listra e novamente conforta os irmãos, transmite ânimo aos irmãos. E aqui, quando eu falei para vocês, prestem atenção, você entendeu o raciocínio, não desperdiçar sofrimento. Eu falei para vocês, para mim, aqui é o maior sofrimento de Paulo. Qual foi o maior ganho de Paulo? O que significou na vida de Paulo? A carreira apostólica. Qual foi o fator que mais pesou na vida de Paulo, gente? Um jovem chamado Timóteo. Foi exatamente aqui nesse lugar onde ele mais sofreu, onde ele teve o primeiro contato com o jovem Timóteo. E aí ele faz amizade com esse jovem, discipula
precisar. Aí Paulo estava em Éfeso, ia sair de Éfeso. Éfeso, naquele momento, que era a terceira ou quarta cidade do Império Romano, ou seja, a terceira ou quarta maior daquele mundo de então. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, a igreja onde ele mais ficou. 3 anos, depois ficou em Corinto 18 meses e foi reduzindo seus prazos em cada cidade. Agora imaginem alguém substituir Paulo em Éfeso. Gente, não podia ser qualquer um. Aí, quem foi que foi substituir Paulo em Éfeso? Timóteo, sucessor de Paulo, em Éfeso, sucessor. E quando Paulo está no finalzinho da sua carreira, já para ser decapitado, preso em Roma, quem foi a única pessoa que Paulo desejou ver, interagir, compartilhar, conviver? Quem foi? Timóteo. Então houve entre eles uma amizade no tempo não desmanchou, uma amizade sólida, indestrutível. Então vocês estão vendo qual foi o maior ganho de Paulo? Foi o maior sofrimento. Então Paulo não desperdiçou aquele sofrimento. Então ele começa a ter um pouco mais de cabeça, um pouco mais de visão, de percepção, de discernimento, e ele saber que realmente o sofrimento vai ter algo a ser extraído dele de bom, para que seja aplicado na nossa vida. Irmãos, para terminar mesmo agora, quando eu digo para vocês, o sofrimento não é inútil na vida de quem serve a Deus. Muita gente tem algumas conceituações erradas acerca disso. E tem um pensamento, um raciocínio que diz assim: espere sempre o melhor, esteja sempre preparado para o pior e saiba lidar com o que vier. É isso, é a gente ir o que? Amadurecendo na vida. A vida é uma escola interminável. Ninguém é graduado na escola da vida, gente. A gente termina aqui o nosso tempo e vai embora sem aprender tudo. Ninguém é graduado nessa escola. Então a gente tem que usar a vida como uma escola e aprender diariamente. E quando Samuel, ele escreve no seu livro: o caminho de Deus é perfeito. Quando Samuel escreve isso, aí ele convive com quem? Com um jovem que amadureceu, se tornou o rei mais venerado de Israel até hoje, que é Davi. Quem ungiu Davi? Samuel. Aí Samuel, quando viu que Davi foi ungido e começou a desenvolver-se, ele percebeu que Davi tinha usado tudo quanto sofreu para aplicar na vida dele mesmo como rei de Israel. E o que foi que Davi escreveu em um de seus salmos, gente? Se não me engano, Salmo 18, versículo 30. O que é que Davi escreve? O caminho de Deus é perfeito. A mesma expressão de Samuel, Davi escreve no Salmo. E quando nós vemos essa expressão, caminho de Deus é perfeito, na nossa cabeça, inicialmente, o que nós imaginamos? Uma estrada bem reta, onde não tem ondulações, onde não tem pedras, não tem espinhos, não tem buracos, não tem altos, não tem baixos, não tem curvas para a direita nem para a esquerda. É a nossa imaginação. Porém, eu quero dizer para vocês afirmativamente que o caminho de Deus, ele tem, gente, buracos,
tem pedras, tem espinhos, tem ondulações, tem altos, tem baixos, tem valados, tem curvas para a esquerda, curvas para a direita, tem esquinas, onde de vez em quando nos acidentamos, mas quando fala que o caminho de Deus é perfeito, porque o alvo estabelecido por Deus será atingido. O propósito que Deus estabeleceu para a sua vida será alcançado. O foco será atingido. O caminho de Deus é perfeito. E eu quero dizer para vocês que nós vivemos momentos no mundo e agora no Brasil, algo até ameaçador certas horas. Algo que nos deixa muitas vezes inquietos com o que pode acontecer. Então nós não sabemos o nosso amanhã. Nem um minuto sequer além do tempo presente nós sabemos. Nós não sabemos. Por isso eu quero dizer para vocês que nós não sabemos. Mas eu quero dizer para vocês, mesmo que nós não saibamos, nós temos a seguinte certeza: aquele a quem nós seguimos, Ele conhece. Aquele a quem nós servimos, aquele em quem nós cremos, Ele conhece o caminho, Ele conhece as lutas, Ele conhece as dificuldades, Ele conhece as aflições, e Ele vai nos conduzir até chegarmos lá. Irmãos, nós ainda não chegamos lá, mas ainda chegaremos lá. Nós ainda não botamos nossos pés na cidade celestial, mas ainda botaremos os nossos pés na cidade celestial. Nós ainda não chegamos na reta final, mas ainda chegaremos na reta final. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Arlindo.